Bem, pessoal, vamos continuar de onde a gente parou, né? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Bem, a ideia hoje é o seguinte. Vou primeiro aqui gravar a aula 7 como aula 8, o exemplo, para a gente continuar sem perder a aula anterior. Pronto, eu renomeei, criei uma cópia e agora renomeei para 8. Vou abrir aqui com o Firefox e vou abrir também com o Visual Studio. Pronto, já está certinho aqui. Bem, qual é a ideia agora, né? A gente viu que a gente fez a soma de dois números inteiros, né? Então, por exemplo, se eu tentar colocar um número aqui que não seja inteiro, por exemplo, 2,5, vou somar com... nem consigo, né? Ele já falou que não é um número, né? Por quê? O primeiro problema que acontece é porque o JavaScript, ele espera, quando ele faz a conversão do string para o número, ele espera que ele venha no padrão americano. E no padrão americano, as casas decimais, né, elas são separadas, né, da parte inteira por um ponto e não por uma vírgula, entendeu? Tanto é que se a gente usar o ponto no lugar da vírgula, ele não vai gerar o erro. Ó. Se eu colocar 2,5 mais 2,5, né, o resultado deveria ser o quê? 5, né? 2,5 mais 2,5 deveria dar 5. Só que ele dá 4. Isso acontece, um dos motivos que faz isso acontecer é o seguinte, que a gente está usando uma função chamada parseInt, ou seja, ela converte para um inteiro. Né? Como 2,5 não é inteiro, ele converte para 2, ele ignora a parte decimal. Né? Para que ele considere a parte decimal, a gente tem que usar uma outra função, que se chama parseFloat. Vou colocar aqui parseFloat, né? Que aí ele converte para um número que aceita casas decimais, que a gente chama que é ponto flutuante. Ok? Então, vou executar de novo. Agora eu vou colocar 2,5 mais 2,5 e agora ver o resultado que eu esperava, 5, né? Tudo bem, está funcionando, está ótimo, mas tem uma coisinha que a gente pode melhorar, que é o seguinte, a gente não está nos Estados Unidos, né? A gente está no Brasil, e o nosso padrão, né, a gente usa vírgula, né, para separar as casas decimais. Então eu quero poder entrar com vírgula, eu quero poder entrar com 2,5, e não quero que ele dê erro. Né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Vamos aqui abrir aqui o console. Né? É só clicar em F12 e abrir o console. Bem, vamos supor que eu tenho uma variável S, que eu vou dizer que ela é igual a 2,5. Né? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eu quero substituir essa vírgula, né? Eu quero substituir essa vírgula por um ponto. Né? Então, para isso, eu posso usar uma função chamada uma função chamada replace. Né? Na verdade, essa função ela já está embutida na própria string. Né? Quando isso acontece, a gente chama a função de método. Né? Ele já tem um método chamado replace. Como é que ele funciona? Eu digo quem eu quero substituir, no caso eu quero substituir a vírgula. Né? Por quem eu quero substituir? Eu quero substituir pelo ponto. Então, vê que ele já mostrou aqui. Ele já mostrou que o resultado é 2,5. O 2,5 eu vou conseguir converter para o número. Né? E assim ele não vai dar erro. Certo? Só que além disso eu quero alterar a própria string. Né? Então eu vou dizer que S vai ser igual, né, ao que?
S replace, vírgula, por ponto, né? Então ele vai alterar o próprio valor de S. Então S antes valia 2,5, agora ele está valendo 2,5. Entendeu? Então eu simplesmente tenho que pegar esse código, né, e copiar aqui para depois que ele recebe o S. Ele recebeu o S e aqui ele vai substituir, tenho que botar um ponto e vírgula no final, ele vai substituir a vírgula pelo ponto. Tá? Vamos ver se funcionou. Vou executar. Entre com o primeiro número, 2,5. Entre com o segundo número, 2,5. O resultado é igual a 5. Agora ele está somando corretamente, né? Porque ele está gerando um número real, né? Não é um número inteiro, simplesmente. Ele é um número que tem casas decimais. Números que podem ser fracionários, né? Aí qual é o único detalhe que falta, né? Para ficar redondinho aqui o nosso programa. É o seguinte. Vamos supor que eu entre, vamos entrar com outro número aqui. Eu vou entrar com 2,6, ok? Mais 2,5. O resultado deveria ser 5,1. Né? Só que como ele usa o padrão americano, né? O resultado que ele deu foi 5,1. Né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai substituir o ponto por uma vírgula. Quer dizer, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez. Ok? Então vamos mostrar aqui no console como é que seria. Né? A gente viu que o resultado a gente obtém aqui. Ó, né? A gente tem uma variável chamada resultado. Né? Então eu vou fazer uma simulação aqui. Eu vou dizer que resultado vai ser igual... ele já tem aqui, o resultado já é 5,1. Ele já guardou aqui. Ok? Então eu colocaria aqui replace. Né? Olha, ele já está reclamando, ele não aceita que eu coloque o replace. Né? Ele está dizendo que replace não é uma função. Isso acontece por quê? Porque o resultado ele é um número, ele não é um string. E o número ele não suporta essa substituição. Então, para fazer isso, eu primeiro tenho que transformar o número num string. Né? E como é que eu faço isso? Eu uso um método, que esse sim existe no número, chamado toString. Pronto. Entendeu? Então agora eu tenho um string, tanto é que ele colocou entre aspas. Certo? Aí como é que eu vou fazer? Eu vou guardar isso numa outra variável. Vou chamar assim, resultado, vou chamar assim, resultado texto. Né? Texto vai ser igual a resultado string. Certo? Então o resultado texto, vou botar um ponto de vírgula aqui no final. Pronto. Agora ele já é string. Certo? Aí uma vez que ele é string, né, eu posso usar a função replace. Aí vou fazer o que eu quero. Né? É o segundo passo. Eu vou substituir o ponto pela vírgula. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou passando do padrão americano para o padrão que a gente usa aqui no Brasil. Né? Então, primeiro eu tenho que converter o número para um string e depois é que eu vou pegar essa string e substituir o ponto pela vírgula. Ok? Então, agora vamos fazer no nosso programa. Né? Então, o que é que eu fiz aqui? Aqui eu tenho o resultado, eu vou criar uma outra variável, resultado texto, vai ser igual a resultado
ponto to string, certo? E agora eu digo que resultado texto vai ser igual a resultado texto ponto replace. Vou substituir o ponto pela vírgula. Ok? Quer dizer, aqui ele faz a substituição, né? E como eu estou colocando um igual, né, ele vai jogar esse resultado dentro da variável resultado texto, certo? Então aqui, quando eu gerar a mensagem, eu, em vez de usar a variável resultado, eu vou usar a variável resultado texto. Tá entendido? Então vamos testar. Vou entrar com o primeiro número, 2,5, 2,6. O segundo número, 2,1. E o resultado vai ser 5,2, né? Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Opa, ele deu um erro. Ah, coloquei o nome errado. Botei resultado. É resultado. Por isso que é bom a gente deixar o console aberto.